Na nossa sexta questão, diz o seguinte: um copo cheio tem massa de 385 gramas. Com 2/3 de água, tem massa de 310 gramas. A massa do copo com 3/5 da água é. Então, aqui, gente, vamos representar a massa do copo vazio. Vamos representar por X. E a massa de água de um copo cheio, vamos representar por Y, certo? Então, aqui na nossa questão, fala que um copo cheio tem massa de 385 gramas, ou seja, X mais Y é igual a 385. E com 2/3 de água, tem massa de 310 gramas, ou seja, X mais 2/3 de Y é igual a 310. Montamos o nosso sistema. Então, aqui, gente, nós iremos eliminar a incógnita X, tá? Então, para nós eliminarmos, podemos multiplicar qualquer uma das equações por -1. Vamos multiplicar a primeira, tá? X vezes -1, menos X. Y vezes -1, menos Y. 385 vezes -1, menos 385. Repetimos a segunda. Aí, nós temos aqui menos X mais X é nada. Aí, vamos somar menos Y mais 2/3 Y. Como que nós vamos fazer, gente? Eu vou colocar aqui ao lado esse cálculozinho aqui. Menos Y mais 2/3 de Y. Então, aqui, gente, nós temos uma adição de frações com denominadores diferentes. O MMC de 1 e 3 é o quê? É 3. Então, 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes menos Y, menos 3Y. Mais 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2, 2Y. Eliminamos, então, menos 3Y. Aliás, não eliminamos, não, gente. Desculpa. Vamos deixar o nosso 3 aqui. Menos 3Y mais 2Y, eu tenho, é igual a menos Y sobre 3. Então, aqui nós encontramos esse resultado. Então, aqui, eliminamos X, menos Y mais 2/3 Y, vamos ter o quê? Menos Y sobre 3, que é igual menos 385 mais 310. Sinais diferentes, subtraímos e conservamos o sinal do maior módulo. O maior é 385, então, menos 75, certo? Aqui, gente, multiplicamos por -1, porque esse termo aqui está negativo e não pode ser, tá? Então, fica Y sobre 3 é igual a 75. Aqui, gente, vamos fazer uma regrinha de 3 simples, tá? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Y vezes 1, Y. 3 vezes 75, nós temos 225. Então, nós encontramos aqui o valor da massa de água de um copo cheio, que é Y, certo? 225. Agora, vamos encontrar o valor de X. Para encontrarmos o valor de X, gente, que é a massa do copo vazio, pegamos qualquer uma das equações. Vamos pegar a primeira. X mais Y é igual a 385. X mais, encontramos o valor de Y, que é 225, que é igual a 385. Então, X vai ser igual. 225 passa para depois da igualdade negativo. Então, 385 menos 225. X é igual a 160. Então, aqui encontramos o valor de X e de Y. Mas lá, a gente faz no enunciado, pergunta assim: a massa do copo com 3/5 da água é. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós iremos pegar, que diz assim, a massa do copo, né? A massa do copo é X, tá aqui X, mais 3/5 da água, 3/5 de Y.
certo? Aqui, gente, nós encontramos o valor de x e o valor de y, vamos só substituir. Quem é x? X é 160, mais 3/5 de y, que é multiplicando, tá? 3/5, quem é y? Y é 225. Então, 160 mais, primeiro resolvemos a multiplicação. 3 vezes 225, nós vamos ter 675, como aqui é 1, 5 vezes 1, 5. Então, 160 mais 675 dividido por 5 é 135. 160 mais 135, 295. Então, aí, gente, a massa do copo com 3/5 da água é 295. Então, a resposta correta é a letra D. Na 7ª questão, nós temos: no escritório de advocacia trabalham apenas 2 advogados e uma secretária, Dr. André e Dr. Carlos. Sempre advogam em causas diferentes. A secretária Cláudia coloca um grampo em cada processo do Dr. André, então vamos colocar aqui um grampo, e 2 grampos em cada processo do Dr. Carlos. Então, são 2 grampos nos processos do Dr. Carlos. Para diferenciá-los facilmente no arquivo. Sabendo-se que, ao todo, são 78 processos, nos quais foram usados 110 grampos, podemos concluir que o número de processos do Dr. Carlos é igual a... Então, vamos representar aqui, gente, o número de processos do Dr. André por x e o número de processos do Dr. Carlos por y. Então, diz aqui, gente, que ao total são 78 processos. Então, isso quer dizer o quê? Que x mais y é igual a 78. X mais y é igual a 78. E diz que, ao total, foram usados 110 grampos. Então, aqui, gente, se é usado 1 grampo para André, então quer dizer que é o quê? 1x. Mais 2 grampos para Carlos, então é o quê? 2y, que totaliza 110 grampos. Então, aqui nós temos um sistemazinho com 2 incógnitas. Então, como está querendo saber o número de processos do Dr. Carlos, nós vamos descobrir o valor de y. Então, vamos eliminar x. Vamos multiplicar aqui por menos 1. Então, x vezes menos 1 menos x, y vezes menos 1 menos y, 78 vezes menos 1 menos 78. Repito a segunda equação. Menos x mais x é nada. Menos y mais 2y é y. Menos 78 mais 110, sinais diferentes, subtraímos e conservamos o sinal do maior módulo. Então, 110 menos 78, 32. Então, o número de processos do Dr. Carlos é 32 e a resposta correta é a letra D. A 8ª questão diz assim: uma pessoa retira R$70 de um banco, recebendo 10 notas, algumas de R$10 e outras de R$5. Calcule quantas notas de R$5 a pessoa recebeu. Então, gente, diz que ela retirou R$70, né, no banco, sendo que existiam notas de 10 e de R$5. Eram no total 10 notas. Então, como que vamos saber quantas notas eram de 5? Então, para nós sabermos, nós vamos montar o nosso sistema, né? Então, se no total são 10 notas, vamos chamar aqui as notas de R$10, vamos chamar de X, e as notas de R$5, vamos chamar de Y. Então, quer dizer que a soma das notas de 10 e R$5 totalizam 10 notas. E
E o valor em reais é 70. Então, quer dizer que 10, né, 10 reais vezes a quantidade de notas, que é X, mais 5 vezes a quantidade de notas, que é Y, é igual a 70. Como quer saber as notas de 5 reais, vamos eliminar X. Então, gente, para eliminar X, eu vou multiplicar aqui por 10, certo? Para poder dar 10 negativo, por menos 10. Então, vai ficar menos 10x menos 10y é igual a menos 100. Aí, eu vou repetir a segunda equação. Então, menos 10x mais 10x é nada. Menos 10y mais 5, menos 5y. Menos 100 mais 70, menos 30. Multiplico por menos 1, que vai ficar 5y é igual a 30. Então, y é igual a 30, dividido por 5, y é igual a 6. Então, o número de notas de 5 reais são 6. Então, a resposta correta é a letra B. Na nossa 9ª questão, diz assim: numa lanchonete, 2 copos de